No vídeo de hoje eu quero explicar para você de forma muito simples o que de fato aconteceu ali no momento em que Jesus morre na cruz do Calvário. Por que Jesus ele é o Salvador? Por que ele precisou vir e morrer por nós? Eu sei que parece ser simples, mas muitas pessoas não entendem quando a gente diz assim: Jesus morreu no seu lugar, Jesus morreu para te salvar. O que significa isso? Então vem comigo que você vai entender hoje o que aconteceu na cruz do Calvário, porque foi tão importante a morte e ressurreição de Jesus para mim e para a sua vida. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando Adão e Eva eles pecam, eles trazem o pecado para a humanidade. Antes existia uma aliança entre Adão e Eva e Deus. Quando eles pecam, o pecado vem para a humanidade e Satanás passa a ter um governo sobre o homem, um domínio sobre o ser humano. E a única forma de quebrar esse domínio, de derrotar esse domínio de Satanás sobre o ser humano, era que o pecado fosse pago e perdoado. Mas como que o pecado seria pago e perdoado se todo ser humano que nasceria depois de Adão e Eva já nascia com a semente do pecado? Para ilustrar, digamos que você tenha cometido um crime e você foi julgado e condenado por esse crime e foi condenado à prisão perpétua. Então você está preso. Da mesma forma, Satanás ele exerce um domínio e um governo e um poder sobre o homem, porque o homem ele é pecador. Ele nasce com essa semente do pecado. Então, quando as pessoas elas estão aprisionadas por Satanás, elas de fato estão porque o diabo tem essa legalidade de aprisionar essas pessoas. Porque elas são pecadoras e o pecado é a legalidade que o diabo tem de manter o domínio sobre o ser humano. E esse domínio de Satanás começou a acontecer lá no Éden, com Adão e Eva. Jesus, quando ele morre ali na cruz, quando ele é crucificado, toda a penalidade é transferida para Jesus. Ele toma o nosso lugar. Ele derrota o domínio de Satanás sobre todo o pecador. Jesus ele vence o poder de Satanás sobre o ser humano na cruz do Calvário. O maior poder do pecado é a morte e Cristo ressuscita. Ali Jesus está falando para mim e para você: não existe mais domínio de Satanás sobre a sua vida. Eu restabeleci a autoridade sobre você e sobre toda a criação. A palavra evangelho significa exatamente essa nova realidade. Evangelho significa boas notícias, as boas novas da salvação. O plano de salvação de Deus que se concretizou na morte e ressurreição de Cristo para salvar a humanidade do domínio de Satanás. Significa a nossa vida eterna. Satanás ele não tem mais domínio sobre aqueles que se entregam para Jesus, aqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo e o têm como seu Senhor e Salvador. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você já não está mais sob o domínio do pecado, você já não está mais sob o governo de Satanás, você é livre porque Cristo te libertou. Entender o plano de salvação é o princípio para todo aquele que conhecem a Cristo, porque isso significa que nós não estamos mais subjugados a nenhum poder das trevas. Quando você entende que Jesus morreu na cruz no seu lugar, quando você entende que os seus pecados foram perdoados e que você é livre, você começa a entender que já não há mais nenhuma condenação, que já não há mais nenhum jugo de Satanás sobre a sua vida. Que hoje você tome posse da nova vida e da liberdade que você alcançou através da morte e da ressurreição de Cristo. Eu sou Amanda Umbelino, eu sou advogada e teóloga, e aqui no canal o meu intuito é ensinar a Bíblia de forma simples e prática, te fazendo entender e compreender as Escrituras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, compartilhe e comente aqui no vídeo. Você entendia o plano de salvação? Ficou claro para você como que Deus planejou te salvar e me salvar? Eu espero que você compreenda e que Deus ele te fortaleça e te sustente na presença dele. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.